Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Bom dia, terra da magia, adoro essa expressão, nesse dia luminoso, bonito, um lugar especial no planeta. É um prazer estar de volta para falar de paz, porque, em última instância, o assunto que nos traz aqui hoje, em síntese, é a cultura de paz. Nunca foi tão importante falarmos de paz hoje nesse país, posto que, diante da crise política e econômica que estamos atravessando, nota-se o acirramento dos ânimos, um espírito beligerante, onde percebemos o afloramento da intolerância, que é irmã do ódio. Isso num país que se diz cristão. E nós percebemos com muita preocupação essa virulência com que confundimos o senso de justiça, que é legítimo, que se cumpra a lei, contra quem a malbarata, a desrespeita. Nós estamos percebendo, talvez de forma sem precedente pela escala com que isso acontece, brigas e disputas dentro do ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na rua, entre cidadãos brasileiros, filhos de uma mesma pátria, e, por vezes, uma maioria que se diz cristã, numa afronta aos princípios do cristianismo e aos valores do espiritismo. Tenhamos, portanto, eu diria, o cuidado e o respeito, sim, às leis e sim ao Evangelho de Jesus. Emmanuel diz: criminosos são aqueles que foram flagrados. Nós que vociferamos contra esses que estão sendo constrangidos pelos atos que cometeram, talvez sejamos também aqueles que minimizamos atravessar um sinal vermelho, estacionar em um lugar proibido, sonegar imposto, pagar um cafezinho, um lanchinho para o guarda. Dá uma força aí. Sejamos sinceros, fazer justiça ou exigir justiça é legítimo. Empregar a violência e exercitar a intolerância em nome desse legítimo direito de cada um de nós não é cristão, da forma como estamos fazendo. E não é a melhor tradução do espiritismo. A cultura de paz pede passagem. Primeiro, aqui, hoje, importa que a gente discorra e reflita sobre o que é a cultura de paz e como ela é intrínseca ao Evangelho de Jesus. O Evangelho é um tratado de paz e a assertiva talvez mais importante no legado do Cristo, em seus muitos ensinamentos, tenha sido: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo não significa concordar com o próximo em tudo, mas significa reconhecer no próximo um irmão em humanidade, e que no momento em que há um distrato, no momento em que há uma incompreensão, uma dificuldade de convergência, isso não transforma o próximo no inimigo, no adversário a ser tombado, massacrado, dizimado, erradicado do meu perímetro. No Espiritismo, que reforça a mensagem cristã, o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, a terceira revelação, nós espíritas vamos reconhecer em uma das muitas mensagens de Kardec como se dá a conquista da paz.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dobrar em si as más inclinações. A superação das imperfeições, a sublimação dos nossos desejos e vontades, a asfixia do egoísmo, do orgulho, da vaidade em favor de um projeto coletivo, do sacrifício, da renúncia, da capacidade de doar-se para uma causa comum. Cristianismo e espiritismo, portanto, trazem informações importantíssimas e referenciais para a conquista da paz, individualmente e coletivamente. E nós, nesse país cristão, a maior nação espírita do mundo, somos testemunhas e provavelmente agentes da discórdia, da beligerância e da intolerância. Reflitamos sobre o nosso papel enquanto espíritas cristãos. Nesse sentido, ainda falando da cultura de paz, hoje, aqui, a minha função é alargar a compreensão de como a paz não é possível num mundo onde a destruição sistemática e voraz dos recursos naturais não renováveis, fundamentais à vida, ocorre. Sem prejuízo do que disse o Cristo, sem prejuízo do que asseverou Kardec, mas percebendo nas entrelinhas do cristianismo e do espiritismo, não será nenhum problema doutrinário ou teológico a gente afirmar categoricamente isso. Um mundo de paz precisa ser um mundo sustentável. Vamos dar aqui alguns exemplos importantes, começando pela guerra mais fratricida que tem lugar nesse momento no planeta, lá para os lados da Síria, onde aproximadamente 500 mil de civis, numa conta conservadora, perderam a vida numa guerra civil terrível, que tem determinado uma leva de imigrantes saindo daquele país na direção da Europa. Quando a gente vai mapear e rastrear a origem da crise síria, que resultou nesse conflito beligerante terrível, com participação de outras nações do planeta ali posicionadas, registraremos um período terrível de estiagem, falta d'água, falta de chuva, dizimando as lavouras de subsistência de numerosas famílias naquela parte do mundo, e a fome, a dificuldade de prover a família daquilo que seria o mínimo necessário em termos de nutriente, precipitou o agravamento de uma tensão política. Já havia um problema em relação ao governante, Bashar al-Assad, já havia uma diferença colocada do ponto de vista político, mas o agravamento da seca e da estiagem e a fome colocaram ingredientes potencialmente inflamáveis nesse desejo de mudança. Portanto, há uma relação entre a violência da guerra civil na Síria e o elemento detonador desse processo beligerante, que foi um fenômeno natural. Falta de chuva, seca, estiagem severa, perda na produção de alimento. Se quisermos voltar mais no tempo e formos ao período pré-Revolução Francesa, investigando as ocorrências que tiveram lugar naquela parte do mundo antes da tomada da Bastilha, reconheceremos no registro de diversos historiadores igualmente flagelos climáticos, e não foram apenas períodos de seca, houve também inundações, uma combinação muito anômala de eventos climáticos que igualmente determinaram fome. Há o episódio curioso, eternizado na história, de alguém da realeza francesa dizendo: eles têm fome
se não há pães, que se dê brioches? Mostrando exatamente esse descolamento da realeza em relação à realidade dos mais pobres. A Revolução Francesa, portanto, também está impregnada de um elemento detonador, que foi a perda da capacidade de produzir alimentos, a fome que emerge a partir de fenômenos climáticos hostis. Ano passado tivemos um fenômeno climático sem precedentes na história do Brasil. A maior cidade do país, já chamada de Terra da Garoa, mas não tem mais essa condição, São Paulo hoje é outra coisa, experimentou por 2 verões seguidos, isso nunca havia acontecido, meses de janeiro sem chuva, 2 estiagens severas que deixaram São Paulo de joelhos sem água, tendo que economizar compulsoriamente, do contrário, haveria multa para o desperdício, prêmio para quem economiza água, tentativas desesperadas de evitar a escassez. Isso não impediu que faltasse água em vários municípios de São Paulo, entre os quais Itu, conhecida pelas proporções. Itu é tudo superlativo. Só que no quesito água, Itu ficou minimizado. Não tinha água na torneira. E o que aconteceu em Itu? Isso virou notícia. Houve um levante. Muita gente foi para a rua depredar a prefeitura e confiscar na mão grande, na marra, carros-pipa que eram usados pelos mais ricos. Se não tem água para quem não pode pagar, não posso fazer nada. Eu posso. Eu vou contratar um carro-pipa para abastecer meu condomínio, meu clube e meu hotel. O povo foi para a rua e falou, não, senhor, esse caminhão-pipa vai para a minha comunidade. Portanto, um esgarçamento, uma dificuldade de você manter a ordem, aonde havia escassez de recursos naturais fundamentais à vida. Meus amigos, 2015, o ano passado, foi o ano em que o líder espiritual dos católicos, o primeiro Papa Francisco da história, resolveu assinalar em sua primeira encíclica, que foi também a primeira encíclica da história da Igreja, que versa explicitamente sobre a maior crise ambiental da história da humanidade. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, que é um enxerto de uma parte do Cântico das Criaturas de Francisco de Assis, a quem o cardeal Bergoglio, argentino, quando escolhe o nome de Francisco, homenageia o Poverello de Assis e escolher o nome, assiná-lo o rumo de um pontificado. Reparem como é importante. Eu estou falando de paz, eu estou falando de cultura de paz e meio ambiente. Prestem atenção na linha de raciocínio. Primeiro Papa Francisco da história. Quando você fala de Papa Bento, teve 16. Quando você fala de Papa Pio, teve 12. Francisco nunca houve. Vocês já se perguntaram por quê? Vamos pegar a ficha. Levanta a ficha de Francisco. Quem foi o Poverello de Assis? Foi aquele que constrangeu 8 séculos atrás uma igreja corrupta e opulenta, resgatando as verdades espirituais do Evangelho de Jesus. Em resumo, Francisco incomodou os poderosos em favor do resgate do messianato de Jesus. Olha, Jesus disse uma coisa, vocês estão fazendo outra. Esse Papa que construiu agora outro discurso para os divorciados, para os homossexuais, para os padres pedófilos, esse Papa que se recusa a usar certas roupinhas da indumentária papal, ocupar certos aposentos que ele considera suntuosos demais para a figura do Papa, esse é apontado por alguns estudiosos da Igreja como alguém que merece ser chamado de Francisco. Foi esse Papa que colocou e eternizou na forma de uma encíclica a seguinte sentença: esse modelo de desenvolvimento em curso hoje no mundo, a um só tempo, gera exclusão, miséria e pobreza e devastação ambiental. Estão na mesma equação. O mesmo modelo, supostamente
comprometido com geração de emprego e renda e produção de riqueza, tem cometido o ecocídio, que é a falência múltipla dos ecossistemas que provém à humanidade de água, terra fértil, matéria-prima, energia, ar. Nós estamos envenenando aquilo que o Papa chamou, no texto da encíclica, nossa casa comum. Ecologia significa, literalmente, estudo da casa. E o Papa, na encíclica, diz, nós estamos destruindo a nossa casa comum. Por que um líder espiritual, um líder religioso, que é também um líder político, se Obama visitou Cuba dias atrás, apertando a mão de Raul Castro, isso só aconteceu porque o Papa Francisco entrou no circuito. Não menospreze o poder desse homem, do que ele diz ou que ele escreve. Quando ele falou sobre meio ambiente, em outras palavras, ele teria dito, não está escrito isso, mas é uma interpretação, o meio ambiente começa no meio da gente. E a casa comum precisa ter saúde, vitalidade, força, resiliência. E se ela não está, hoje, na condição de oferecer o que a humanidade tem demandado, a culpa não é da casa, a culpa é de quem a ocupa na condição de inquilino. Você sabe, a lei dos homens estabeleceu a lei do inquilinato. Significa dizer que, se eu não sou proprietário da casa, mas eu a ocupo como locatário, por contrato eu tenho que devolver o imóvel nas mesmas condições em que eu o recebi, no mínimo. Eu posso até fazer benfeitorias com o consentimento do proprietário. Por uma questão de ética. Eu tenho que devolver o imóvel nas mesmas condições em que eu o encontrei. Creiam, também existe a lei do inquilinato espiritual. Seremos cobrados em relação ao que estamos fazendo com a nossa casa comum. Eu poderia aqui lembrar prêmios Nobel que foram concedidos a ambientalistas. Nobel da Paz. 2004, a queniana, doutora em ecologia, doutora Wangari Maathai, do Quênia, um negro retinto, parecia uma orixá linda, maravilhosa. Eu conheci essa mulher na Dinamarca, cobrindo a COP15, era uma figura distinta, porque fez um programa monumental de reflorestamento do Quênia, tentando reconfigurar ecossistemas que estavam depredados, num país pobre, onde a madeira era a fonte de energia, era a fonte de calefação das casas, oferecia o suprimento à floresta para cozinhar os alimentos. Só restaram 4% das florestas do Quênia. A doutora Wangari Maathai plantou 16 milhões de árvores e conseguiu equilibrar mais a balança dos ecossistemas com desdobramentos na distensão social. O painel intergovernamental de mudança climática da ONU e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, receberam o Nobel da Paz pelos esforços em denunciar o problema do aquecimento global. Não é possível falar de paz sem falar de meio ambiente, meus amigos. É disso que estou falando. Precisamos incorporar à teologia espírita o recorte ambiental. Até porque Kardec o fez, mas isso não é para a gente tratar agora. Isso está para o final. No finalzinho a gente lembra o que Kardec falou. Por ora, eu quero lembrar que isso é tão verdadeiro e há tantas convicções que emergem da comunidade científica que a gente precisa, se foi o próprio Kardec que assinalou, aonde a razão avançar, o espiritismo aí deve acompanhar aquele assunto, aquele fenômeno sobre o qual se construiu uma convicção. Há um livro de um autor americano chamado Jared Diamond, geógrafo, que ganhou o mais importante prêmio de literatura dos Estados Unidos, o Pulitzer, por uma obra chamada Armas, Germes e Aço. Mas não é desse livro que eu quero falar. Na obra seguinte, Colapso, como as sociedades explicam o sucesso ou o fracasso, ele conseguiu resumir de forma muito clara
a razão pela qual diversas civilizações do passado, em diferentes lugares do mundo, em diferentes momentos da história, eu estou falando dos vikings, eu estou falando dos maias, eu estou falando da população da Ilha de Páscoa, entre outros povoados no mundo, desapareceram subitamente depois de séculos de construção de uma cultura, por razões que a humanidade até então não sabia muito bem por quê. Mas a arqueologia revelou, na investigação dos sítios, onde os vestígios arqueológicos, quando se aplica o teste do carbono 14 e você data o vestígio, ele tem uma idade presumível, você consegue estabelecer uma ordem sequencial de eventos, você consegue contar uma história, você consegue, inclusive, reconstituir a ossadura de um tiranossauro rex com a pecinha da clavícula. Isso é ciência. E qual é a história que está por trás do desaparecimento súbito dessas sociedades do passado? Em algum momento, elas deixaram de ser sustentáveis. E o que é ser sustentável? É você não dizimar, não destruir, não erradicar totalmente aquilo que você precisa para viver. É respeitar a capacidade de suporte do sistema onde você está inserido. É ser pescador em Santa Catarina e respeitar o período de defeso para não desaparecer a tainha. É ser suinocultor em Chapecó e não jogar todo o esterco do suíno na bacia hidrográfica para não faltar água na torneira. São exemplos do dia a dia que a gente tem por aqui e por todo o Brasil, de dar o passo do tamanho da perna. Eu não vou deixar de pescar tainha, não vou deixar de criar suíno. Você fala, criador de porco é ofensa, suinocultor. Tem um jeito certo de fazer. O jeito certo significa, sem prejuízo do meio em que eu estou inserido, eu vou ganhar o meu sustento, vou prover de recursos nutricionais quem precisa. Isso não é sinônimo de destruição. Não pode ser, mas está sendo. Em boa parte do Brasil e do mundo. No livro Colapso, Dr. Jared, portanto, aponta vários exemplos de civilizações do passado que, de forma invigilante, consumiram à exaustão recursos fundamentais à vida e, num dado momento, houve o colapso. A palavra é muito boa. Eu sou jornalista, eu trabalho com palavra. Certas palavras são melhores do que outras. Gravidez é uma palavra ótima, não tem meia gravidez. Ou a pessoa está grávida ou não está. Crise é uma palavra ótima. A crise não é boa, mas a palavra é boa. Por quê? Crise não tem meia crise. Crise econômica, crise política, crise de relacionamento, crise conjugal é crise, é ruptura, é esgarçamento. É uma situação que requer cuidado, atenção, zelo. Colapso é outra palavra muito boa. Porque colapso é a consumação da fragmentação do que existia. Não existe mais. Acabou, se esgarçou. O melhor exemplo do livro do Dr. Jared aparece justamente na Ilha de Páscoa, uma ilhota do Pacífico, 700 quilômetros quadrados, pequenininha, conhecida por aqueles totens de pedra eternizados no tempo, que expressam, metaforicamente, como cada clã ou família gostava de ser representada para a eternidade. Só que naquela época não existia a palavra marketing, mas eles aplicaram o marketing dizendo, não basta esculpir na rocha, eu tenho que colocar o totem em algum lugar visível. A pergunta ou o desafio era, como deslocar essa pedra pesada até onde eu desejo? Não tinha guindaste, não tinha caminhão, não tinha nada disso. A solução empregada foi, vai na floresta de Páscoa, florestinha, corta a árvore, traz o tronco para cá e a gente rola a tora, a pedra. Pela quantidade de totens de pedra, vocês imaginem quantas arvorezinhas foram sacrificadas para permitir esse deslocamento. Resultado, praticamente, a floresta foi destruída. Primeiro impacto causado. O riozinho de Páscoa, que abastecia, descedentava a população,
que era perene, sempre tinha água, passou a ser sazonal. A água não era mais certa o tempo todo, porque sem as árvores você perdeu a capacidade de reter com as matas ciliares as margens do rio, e a recarga dos aquíferos através do sistema radicular das raízes também foi comprometido. A bacia hidrográfica, o riozinho de Páscoa, perdeu proteção. Segundo impacto importante, isso tudo o sítio arqueológico, em alguma medida, vai apontando os sinais, as pistas. Segundo impacto causado pela perda da vegetação de Páscoa, as lavouras dos ilhéus tinham as pragas oportunistas, que eram combatidas por predadores naturais que se refugiavam justamente na floresta. Era um equilíbrio ecológico. Apareceu praga oportunista. O predador está lá, daqui a pouco vai para cá e come. E a vida segue. Meu pé de alface está lá, graças a Deus. Sem a florestinha de Páscoa, os predadores foram desalojados e não ficavam mais por ali. As pragas oportunistas se tornaram devastadoras. Perda de caloria, perda no balanço nutricional, perda na produção de alimento, fome. E aí também aparece no sítio arqueológico a ascensão de um período de extrema violência, na disputa pelos poucos nutrientes que estavam disponíveis. Disputas fratricidas e sangrentas entre as famílias e os clãs, esgarçamento do tecido social, as regras de convivência ficaram em segundo plano, e talvez a gente entenda isso. Eu sou filho de paraibano, no Nordeste tem um ditado ainda muito popular, que diz o seguinte, abre aspas, farinha pouca, meu pirão primeiro, fecha aspas. E aí você tem um registro científico de uma perda da capacidade de você se orientar ou se pautar por protocolos éticos, morais de convivência, a partir de um cenário de escassez. Vamos sair desse livro, vamos chegar no mundo de hoje. Vocês devem se lembrar, há uns anos atrás, os Estados Unidos aflitos acompanharam o surgimento de um furacão terrível, que se aproximou com muita força do continente. Normalmente ele desacelera quando chega perto do continente, mas o Katrina veio com apetite. Aliás, quem estuda assunto furacão diz que, por um motivo desconhecido, os mais violentos têm nome de mulheres. É um mistério da ciência. Tem o Katrina e tem o Catarina, que deu o ar da graça por aqui, constituindo-se Santa Catarina como o primeiro lugar do Atlântico Sul onde aparece um furacão. Abrindo um parêntese, Santa Catarina é porta de entrada de eventos extremos pelo choque de ar quente com ar frio. Não é nenhum karma coletivo, tá, gente, de vocês. Antes de vocês existirem, portanto, já havia uma combinação sinistra desse encontro. Com o fenômeno da mudança climática, a tendência é você ter tempestades, furacões, chuva de granizo, tornado com mais intensidade. Fiquem ligados, porque isso diz respeito particularmente a quem mora nessa parte do mundo. Se a gente tivesse mais furacões, provavelmente, com todo respeito, o brasileiro ia gostar. Porque toda vez que encaixa um furacão nos Estados Unidos é feriado. As autoridades dizem, evacuação em massa. Quem tem dinheiro vai para o outro lado do país, saia do perímetro de risco, e quem não tem dinheiro vá para os abrigos públicos. Quando o Katrina surgiu no Atlântico Norte, passou pelo Caribe e encaixou no Golfo do México, entrando caprichosamente na parte mais pobre dos Estados Unidos, no delta do Mississippi, na terra do blues, Nova Orleans. Olha onde foi encaixar o Katrina. O abrigo público, naturalmente, ficou lotado. E o principal abrigo chamava-se Superdome,
para onde foram levadas aproximadamente 50 mil pessoas, que lá chegando, repetiram provavelmente o mesmo ritual de boa convivência, protocolo de boa educação que nós aqui, quando chegamos hoje, praticamos. A gente sabe agradar ou sabe ser educado quando a gente quer. Oi, eu sou grandão, estou sentado aqui na tua frente, estou atrapalhando? Quer que eu fique para cá? Eu vou pegar um copo plástico de água lá fora, seguindo o protocolo do uso ético do copo plástico. Você quer que eu pegue um copo plástico de água para você também? Não me custa. Quem chegou no Superdome com o seu colchonete, com a sua cafeteira. Oi, tudo bem? Eu ronco à noite. Para você tem problema? A gente, né, já que eu tenho que ficar aqui, já que eu vim para cá, vamos viver bem. O Katrina chegou a Nova Orleans, estava todo mundo dentro do estádio coberto. A previsão era passar só 2 dias. Depois do segundo dia, alguém chegou por lá, como eu estou chegando agora aqui para vocês, fazendo uso do microfone, e disse: Good morning, folks. Eu tenho 2 notícias para dar, uma boa e uma ruim. Vou começar pela boa. O Katrina passou. E o povo, que bom, acabou. A segunda notícia é que a gente vai continuar aqui. Porque o Katrina rompeu os diques de contenção das águas do Mississippi, águas poluidíssimas, fétidas. Nova Orleans é a área de baixada, o aguaceiro tomou conta da cidade, não temos para onde ir, estamos ilhados. Até segunda ordem permaneceremos aqui. Foi a época da segunda invasão do Iraque, coordenada por um genocida chamado George W. Bush, que, em nome do petróleo, assassinou aproximadamente 100 mil civis na capital iraquiana, Bagdá, em nome do petróleo. A Guarda Nacional, equivalente à nossa Defesa Civil, que deveria estar em bom número em Nova Orleans, teve que fazer a ocupação dos quartéis, porque os reservistas também foram lutar no Iraque. Então, houve o backup nos quartéis e a disponibilidade de guardas nacionais no perímetro do Katrina era reduzida, razão pela qual, provavelmente, no meio da multidão, após esse aviso, a Rádio Corredor, que é uma rádio de muita audiência no mundo, Chico Xavier dizia que a fofoca é o maior inimigo do espiritismo. Começaram a disseminar rumores e boatos do tipo: você viu que eles não estavam preparados para isso? Estão dizendo que vai faltar água, hein? Parece que não tem comida para todo mundo muito tempo. Organizaram-se milícias. E essas milícias começaram a subtrair da despensa do Superdome o alimento à revelia do horário de comer. Retiravam água. E foram registrados homicídios, estupros e suicídios. Aquilo virou um caldeirão. Se quiser, façam pesquisa. A revista Época, naquele período, ouviu 2 brasileiras que foram parar no Superdome. E elas relataram um cenário de horror. Qual seria a lógica, do ponto de vista sociológico, antropológico? Como é que você explica um lugar onde as pessoas já estavam programadas para passar 2 dias e chegaram civilizadamente, de uma hora para outra, diante de um cenário de imprecisão, de dificuldade de prever o que vai acontecer, começaram a deduzir que poderia faltar o necessário, que poderia haver escassez. E, num dado momento, subvertem a ordem estabelecida, esgarçam os protocolos éticos e resolvem decidir deliberadamente por si, sem considerar o interesse coletivo. Que fique claro que eu não estou dizendo aqui que onde há escassez, há violência. Não é isso. O que eu quero dizer, e não sou eu quem diz, eu sou apenas um jornalista, o jornalista não sabe nada. Nossa função social é reproduzir o que quem sabe diz. Eu venho pesquisando esse assunto há mais de 25 anos. E eu tenho visto um consenso na comunidade científica no seguinte sentido: aonde há escassez, há tensão, sobrevém tensão. E a tensão é o combustível das ocorrências lamentáveis, que podem eclodir ou não. O que o Espiritismo
tem a dizer sobre isso? Porque outras tradições têm a dizer sobre isso. Eu já falei do Papa, da encíclica do Papa Francisco, mas, o Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI já vinham escrevendo sobre isso. No Brasil, o teólogo Leonardo Boff, há pelo menos 22 anos, já vem escrevendo sobre isso. A CNBB, na campanha da fraternidade, já vem escolhendo temas ecológicos na Quaresma há muito tempo. Os nossos irmãos católicos, de onde muitos de nós viemos, estão posicionados. Eles atualizaram o cristianismo dentro do recorte católico para ter o que dizer, trazer respostas, orientações, posicionamentos à imensa comunidade católica sobre a maior crise ambiental da história da humanidade. Quando a gente vai buscar no budismo tibetano de Sua Santidade, o Dalai Lama, se você entrar no site oficial deles, em inglês, você vai ver que ele escreveu vários textos considerados sagrados para os budistas, divididos por temas. Um dos temas é a sustentabilidade. E nesse capítulo, quando você abre, eu fiz uma comparação da última vez que eu entrei, é o capítulo onde há mais textos, em número. Nossos irmãos, candomblecistas e umbandistas, precisam da natureza viva para a sobrevivência dessas tradições. Elas não têm razão de existir sem a disponibilidade dos elementos naturais que emprestam substância e significado a seus protocolos de fé. Alguns rabinos, algumas poucas lideranças evangélicas, não vou entrar em pormenores, mas há uma razão teológica para isso. Dentro do criacionismo, a terra existe para servir ao homem. Esse é um problema do ponto de vista ecológico. A terra não existe para servir ao homem, mas essa é uma leitura teológica do criacionismo. Não vou entrar nesse detalhe. Se alguém quiser fazer pergunta depois, estamos às ordens. O fato é que nós espíritas precisamos, especialmente no Brasil, que tem uma singularidade bonita e interessante. Nós não somos apenas o país com a maior nação espírita do planeta. Nós somos o país que detém a maior quantidade de água doce e limpa superficial de rio e subterrânea. O maior estoque de água do planeta está aqui. Nós temos o maior estoque de terra fértil pronta para plantar, não precisa desmatar nada. Nenhum outro lugar do mundo tem tanta terra disponível. Esse país é uma potência mega biodiversa. Não há outro lugar do mundo com o maior número de espécies vivas já catalogadas pela ciência. 25% de todos os seres vivos que existem estão aqui, no único país do mundo que tem o nome de árvore. O que a nação espírita, situada num país com essa configuração, tem a dizer, em nome da paz, sobre essa crise? Bom, alguns espíritas, que provavelmente se dizem espíritas, mas não têm tempo para estudar a doutrina, ouviram o galo cantar no terreiro do centro, dizendo o seguinte: calma, o mundo de regeneração está a caminho. Me perdoem algumas expressões fortes que eu vou usar. É uma imprudência dizer isso. Como se o mundo de regeneração fosse um selo de segurança, dizendo assim, calma, porque no calendário cósmico sideral estamos virando uma folhinha. Chegou o momento da Terra ascender vibracionalmente, a Terra vai se transformar em outra coisa. Num planeta mais evoluído ética e moralmente. E está tudo bem. Posso problematizar isso? Posso intranquilizar quem acredita nisso? Vocês deixam? Por que eu não concordo com isso? Porque eu, no livro Espiritismo e Ecologia, pela editora FEB, lançado em 2009, me incomodava
um distanciamento que o movimento espírita tinha da crise ambiental, e um dos argumentos recorrentes ia na direção de que, se o mundo de regeneração está a caminho, ou seja, se há um determinismo de Deus para transformar a Terra em algo melhor, por que eu vou reciclar o lixo? Por que eu vou usar água ou energia com moderação e consciência? Por que eu vou consumir menos? Por que eu vou pensar em deixar o carro na garagem ou privilegiar a bicicleta ou transporte público? Por quê? Se daqui a pouco o mundo de regeneração chega. Meus amigos, com toda franqueza, é um equívoco doutrinário estabelecer uma relação de causa e efeito. Nós não temos por que nos preocupar com a crise ambiental, porque nós sabemos, a informação é privilegiadíssima. Fonte segura. O mundo de regeneração está chegando. Vamos entender o que é mundo de regeneração, porque eu fiz uma pesquisa. E se alguém aqui presente tiver outra informação que eu não consegui apurar, se manifeste, sem prejuízo. A minha pesquisa foi: o que as obras básicas, o que as psicografias de Chico, de Valdo, Raul, entre outros, dizem sobre mundo de regeneração? Eu queria entender. Encontrei muito material bom, de fonte segura, explicando o quê? Inequivocamente, estamos num momento de transição e, de fato, o planeta Terra se transforma vibracionalmente na direção de outra coisa. A vibração se eleva, para cá retornaremos aqueles que tivermos, parafraseando o Cristo, as vestes nupciais compatíveis com as bodas. O que significa isso? O perispírito vibrando na mesma frequência desse planeta que está chegando. Para carimbar o passaporte para cá, não basta querer, tem que poder. É isso que eu entendi das mensagens. Estou fazendo a tradução do carioquês. Não é para quem quer, é para quem pode. Por isso que essa encarnação chave para muitos de nós, trabalhadores de última hora, que fomos fisgados pela fé raciocinada, porque essa hora é importante. Não que essa encarnação seja infinitamente mais importante do que as outras, mas ela é estratégica, porque ela está ocorrendo no momento divisor de águas ou de vibrações. Significa dizer o quê? Sim, a vibração do planeta muda. Eu não achei um texto, um parágrafo, uma palavra, uma sílaba, um fonema de encarnado ou desencarnado, que a gente referencia como fonte segura, antecipando qual é o cenário físico, químico, biológico, ambiental da Terra no mundo de regeneração. Nenhuma palavra, nenhuma informação. O que isso significa? Eu fiquei me martirizando, perguntando, isso quer dizer algo? Isso há de ter um significado, uma mensagem subliminar. Por que a espiritualidade deliberadamente se cala, se silencia, quando instigada a dizer, como é que vai ser esse mundo? Diz aí. Meus amigos, esse mundo será, do ponto de vista ambiental, resultado da semeadura que fizermos hoje. O Deus dos espíritas delega, terceiriza, usando a linguagem do mercado. Ah, André, quer dizer que quando chegar o mundo de regeneração, Deus não vai dar uma força, pegando todo o CO2 acumulado na atmosfera, não. André, mas será que no mundo de regeneração Deus não vai pegar todos os resíduos sólidos, macroscópicos, microscópicos, os plásticos do oceano, todos os metais pesados da bacia do Rio Doce, todo o esterco de porco na bacia hidrográfica de Chapecó, e etc. Não é mundo de regeneração, André? Ele não fica melhor? E aí a gente vai se lembrar, citando apenas uma das fontes, que é Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, que explica de forma
enciclopédica, como se fossem verbete, as diferentes categorias de mundos habitados, de mundo primitivo a mundo feliz. E a gente pega a classificação de mundo de regeneração. Leiam. A preocupação de Santo Agostinho em dizer, não é ainda um mundo livre de dor ou sofrimento. Haverá ainda desafios. A categoria de dor e sofrimento do mundo de regeneração é diferente da categoria de dor e sofrimento de um mundo de expiação e provas. Do ponto de vista moral. Do ponto de vista físico, químico, biológico, ambiental, não há informação. Nós, hoje, estamos sendo convidados, e o que não falta é informação, dentro e fora da doutrina espírita, chamando quem é parte do problema a ser parte da solução. Essa crise ambiental tem a nossa digital, o nosso DNA. Ela é resultante de nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. E Deus não tem nada a ver com isso. O livre-arbítrio é soberano. A gente aprende com os erros. Portanto, pelo andar da carruagem, eu não sou profeta e não estou vaticinando nada. Mas não existe neutralidade no universo. Quem se omite tomou uma decisão. Não agir é agir. Preferir ficar em silêncio, o silêncio é ação. Preferir não fazer coleta seletiva, é ação. Nós estamos sendo convidados a agir para transformar o rumo dos acontecimentos, porque é perfeitamente possível, meus amigos, e com isso eu encerro a parte de mundo de regeneração para avançar. Imaginarmos um mundo mais evoluído ética e moralmente, com aquecimento global, eventos extremos, muitos tornados em Santa Catarina. Novos furacões. Produção monumental de lixo. Destruição sistemática da fauna e da flora, da biodiversidade. Transgenia irresponsável, brincamos de Deus misturando os genes sem os devidos protocolos de biossegurança. E por aí vai. Atenção, Deus delega, Deus terceiriza. E nós não podemos mais justificar, em nome do progresso, a destruição da casa comum. Está claro. Prestem atenção aos sinais. Não poderemos desencanar dizendo, eu não sabia. Porque a lei do inclinato espiritual existe. Espírita gosta muito da palavra missão. É uma palavra muito referencial na teologia e na cosmovisão espírita. A gente emprega a palavra missão de várias maneiras. Eu tenho uma missão. Eu não sei ainda qual é a minha missão. Eu acho que eu estou me esforçando em função da minha missão. Permitam-me sugerir o emprego dessa palavra no plural e não no singular. Temos várias missões. A paternidade ou a maternidade responsáveis, uma baita missão. Não esquecermos da gratidão filial para quem nos colocou no mundo e cuidou de nós quando mais precisávamos. Gratidão para com pais e mães ou responsáveis, missão. Ser um bom profissional aonde você estiver. E a profissão mais nobre e mais demandante de tempo e energia é dona de casa. Ser um bom vizinho, um bom eleitor, um bom cidadão, um bom espírita, um bom voluntário. Tudo isso é missão. Tudo isso está no pacote. Permitam-me acrescentar mais um item na relação. Ser um bom condômino da casa comum. Que chegou o momento da gente também dispensar parte do nosso tempo, da energia. Centro espírita consome água, matéria-prima e energia. Qual é o copinho de água fluidificada? Promovemos a carona solidária no ambiente de centro. É só livro novo, tem a biblioteca, empréstimo de livro. E por aí vai, a gente pode usar com inteligência os recursos. Faz a diferença. Não vou ter tempo de entrar em todos os pormenores, quero ser fiel ao tempo que me foi confiado, exatamente 1 hora. Mas no livro a gente faz algumas perguntas e procuramos investigar as respostas. O que espiritismo tem a ver com ecologia, pelo amor de Deus? Primeiro ponto em comum, espiritismo e ecologia surgem
como palavrinhas novas que não existiam no dicionário, na mesma parte do mundo, em países fronteiriços, espiritismo, assim denominado por Kardec para designar uma nova filosofia espiritualista, lançamento do Livro dos Espíritos, 1857. 9 anos depois, do outro lado da fronteira com a Alemanha, um naturalista alemão chamado Ernst Haeckel cunha uma nova expressão, ecologia, estudo da casa. Eu não consegui, nas minhas pesquisas, saber o quanto Kardec sabia do Haeckel e quanto o Haeckel sabia do Kardec, mas eles foram contemporâneos. Isso é interessante. Outro aspecto interessante, lindo, da doutrina espírita e da ecologia. Quando você pega, por exemplo, alguns postulados espíritas, presentes em livros das obras básicas, como a Gênese, se eu pego a Gênese e enxerto algumas frases de Kardec num discurso, num evento ecológico, eu vou ser aplaudido. De pé. Olha só o que o Kardec escreveu na Gênese. Porque espiritismo e ecologia enxergam o mundo de uma maneira diferente. É a visão sistêmica. O mundo não é só o mundo aparente, sensorial, visível. Os espíritas enxergam além da retina, na intercorrência do mundo físico com o mundo extrafísico, que são expressões imprecisas, pobres de vocabulário, está tudo junto e misturado. São engrenagens complexas que explicam o universo. O espírita enxerga o universo com uma visão que não é linear, não é óbvia, é sistêmica. E o que fazem os ecologistas? La même chose. A mesma coisa. Na definição possível, que empresta sentido aos ecólogos, aos espíritas e aos físicos quânticos, o universo é um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. A gente vai encontrar isso no Livro dos Espíritos. Você pergunta se a espiritualidade influencia os encarnados, a resposta é mais do que supõe. A gente está imerso num universo que vai requerer atenção, cuidado, porque ele é complexo, ele não é linear, ele não é óbvio. Aí o que está na Gênese? Esse universo interrelacional que espíritas e ecólogos enxergam. Aspas para Kardec. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, de sorte, outro trecho, de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até ao átomo, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Se você pega o darwinismo, a teoria do evolucionismo, que é contemporânea de Kardec, há muita sinergia, não é a mesma coisa da lei de evolução, que é uma das leis morais, mas há muita sinergia entre a forma como a ciência formal, clássica, explica a evolução, e nós espíritas também percebemos um processo, engrenagens muito interessantes e complexas de como se dá do reino mineral, passando pelo vegetal, pelo animal e hominal, a escadaria evolutiva, onde todos estamos irremediavelmente inseridos, razão pela qual, atenção, suinocultores do oeste catarinense, pecuaristas, Jacobson, da nossa Goiás, quem se diz produtor de proteína animal, coisificou o bicho, como se bicho não tivesse alma. Essa é uma discussão espírita muito interessante. Se é para comer bicho, faça do jeito certo, porque tem um jeito certo do ponto de vista ético, espírita, que são os protocolos de criação, transporte e abate éticos. Não se justifica porque eu sou um ser que já transitei pelo reino animal e agora sou do reino hominal, que eu promova dor, crueldade e sofrimento com qualquer ser da natureza. No Cântico das Criaturas de Francisco, exalta-se a beleza de todos os seres vivos que também são criação, obras da criação.
Essa é a razão pela qual a culinária kosher, ou kosher, dos judeus, certos pratos que envolvem o abate de animais, o rabino tem o protocolo do abate. Por quê? Há um cuidado, um esmero, para você, na hora de fazer um prato qualquer, você está fazendo como os índios norte-americanos. Isso apareceu no desenho, no filme Avatar. Aquilo não foi criação do James Cameron. Na tradição de várias comunidades indígenas, se eu preciso ir para a floresta, subtrair a floresta de um ser vivo para comer e sobreviver, eu vou fazer uma prece antes, durante e depois. Eu vou pedir licença a Deus para dizer, eu preciso dessa carne, e na hora de abatê-la, subtraí-la da floresta, eu peço licença à criação. A gente precisa rever alguns conceitos. Comer carne não é um ato trivial. Para não avançar muito o sinal, eu estou preocupado, eu não quero extrapolar meu horário. Para não avançar muito o sinal, são vários os aspectos de sinergia entre espiritismo e ecologia, eu já vou avançar aqui para o finalmente, na direção do consumo consciente. Espíritas e ecólogos têm em comum o quê? A denúncia da impropriedade ética e ambiental do consumismo. O que é consumismo? Hiperconsumo. O consumo favorece a vida, eu preciso consumir para viver. O consumismo não é igual a consumo. O sufixo ismo alude a excesso e desperdício. O desperdício é imoral em qualquer cultura. Desperdício de comida, desperdício de água, desperdício de qualquer coisa. É imoral, é antiético. Não se desperdiça. Você usa o que você precisa. Do ponto de vista ético, tem uma questão complicada quando você não problematiza o consumismo. Quando você importa um Black Friday de forma tão esquisita. O Brasil pegou um feriado do Dia Nacional de Ação de Graças, que nos Estados Unidos é a data principal, o principal feriado. Na sexta-feira subsequente ao Dia Nacional de Ação de Graças, tem a grande liquidação do Dia Nacional de Ação de Graças, que é o Black Friday. Black por quê? Aqui o comércio, quando fecha com superávit, fecha no azul. Lá o superávit é preto. Black Friday, na sexta-feira após Dia Nacional de Ação de Graças, vendo tudo baratinho. Lá tem um contexto. Aqui, importamos. Não tem Dia Nacional de Ação de Graças. Nada contra se quiserem instituir, acho uma data bonita. Encaixamos no calendário o Black Friday. Recitamos o Black Friday como um movimento de manada. Black Friday, item Black Friday, ninguém sabe o que é isso. Sabe que é uma oportunidade ímpar de quê? Comprar o quê? Não importa. Está baratinho. Divide em 10 vezes. Ou então o terrorismo que a gente vê nos comerciais normalmente veiculados nas sextas-feiras das grandes redes de varejo, que ocupam espaços nobres, no horário nobre da TV, dizendo assim, normalmente tem uma ameaça assim, é só amanhã. Meus amigos, você está achando graça, mas eu quero lembrar Santo Agostinho quando caracteriza lá, o que é mundo primitivo? Primeira categoria de mundo habitado. O mundo primitivo se caracteriza por seres humanos com apego à matéria. Primeira característica, que nós já passamos por lá, que a gente não lembra. Primeira característica, apego à matéria. Cuidado com as palavrinhas mágicas traiçoeiras, liquidação, off e outras. Por quê? Elas podem dar um clique no seu subconsciente e você vai comprar o que você não precisa, acumulando bem e estoque em casa. Tudo que se tem, toda a roupa que a gente está usando, todos os acessórios que a gente tem à mão, estão impregnados de pedacinhos da natureza. Água, matéria-prima e energia. Se eu preciso consumir, eu não vou discutir. É uma necessidade. Se eu não preciso e estou acumulando bens, se o meu closet não resiste à CPI do consumo consciente, minha consciência reage como? Pior, do ponto de vista ético. Eu me divirto com a ostentação? Eu me preocupo com a marca da roupa, do carro?
com o novo modelo de celular, para mim, é um predicado importante enquanto autoafirmação da espécie, líder, topo da cadeia evolutiva, feita à imagem e semelhança de Deus. Isso faz diferença para você? Como é que é o Natal de muitos espíritas? É o Natal da opulência, da comilança, da árvore, com luzinha chinesa, piscando, e com alguém, no calor do verão, vestido de Santa Claus, vermelho, que foi uma adaptação do publicitário da Coca-Cola, que pintou de vermelho o Santa Claus na década de 1930. Razão, fé raciocinada, bom senso. Compre o que você quiser, mas pergunte-se antes, eu preciso? Ecologistas e espíritas denunciam as mazelas do consumismo nos seguintes termos. Da parte dos ecologistas, temos pouco planeta para muita sanha de consumo. Estudem na internet o que é pegada ecológica. Ano passado, no dia 13 ou 15 de agosto, foi o dia da sobrecarga da Terra. No calendário que vai de janeiro a dezembro, em agosto, o que estava previsto no planeta para a gente consumir ao longo de um ano todo terminou em agosto. A gente entrou no cheque especial. A gente está retirando mais do que o planeta é capaz de prover. Não é bom. Para casa comum, não é bom. Vai dar problema. É uma questão de tempo. Tem um ditado ótimo que diz, sabendo usar, não vai faltar. O planeta tem o suficiente para que a gente seja feliz, que a gente realize nossos projetos, que a gente consiga viver em paz, sem disputar nada. Há o suficiente. Por que está faltando para a maioria? Pensem nisso. O consumismo é a senha para o colapso. O que os espíritas dizem sobre isso no século XIX? Na lei de conservação, não vou ter tempo de entrar em outros particulares, mas eu vou resumir. Com a lei de conservação, uma das leis morais, Kardec, século XIX, já na codificação, abria retranca dentro da lei de conservação para discutir necessário e supérfluo. A pergunta 705 é emblemática, é maravilhosa. É a minha favorita, a resposta da espiritualidade ao que Kardec perguntou. Olha a pergunta do codificador no século XIX, quando não existia ainda a expressão meio ambiente, a expressão sustentabilidade, a expressão desenvolvimento sustentável, legislação ambiental. Ninguém falava em crise ambiental no século XIX. E Kardec indaga a espiritualidade nos seguintes termos. Por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? Para mim, é uma pergunta quase profética, porque o codificador não se preocupou em fazer uma doutrina que fizesse sentido apenas para seus contemporâneos do século XIX. Algumas perguntas aludem a cenários, situações ou probabilidades que se desdobram no futuro. A pergunta 705 vai nessa direção. Por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A humanidade no século XIX, em 1857, tinha 1 bilhão de pessoas. Ninguém falava em crise ambiental. Hoje somos mais de 7 bilhões. A resposta da espiritualidade é linda. É extensa, mas o pedacinho que eu mais gosto diz: a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Gandhi, 40 ou 50 anos depois, proferiu uma frase que lembra a resposta de Kardec, a resposta da espiritualidade à questão 705. A Terra possui o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Mahatma Gandhi. Não por acaso, a figura dele é associada à paz. Vou encerrar com o pensamento de um ecologista norte-americano, que é o país mais consumista do mundo. Mas os norte-americanos também estão fazendo muita coisa interessante na direção, principalmente para o lado da Califórnia, muita coisa interessante na direção de uma outra cultura mais ética, mais responsável e que procura deixar como legado para o mundo de regeneração algo melhor. Esse ecologista norte-americano dividiu quase 5 bilhões de anos de Gaia, Mãe Terra, nossa casa comum. Esse planeta é uma velha senhora. Em 7 dias da semana, para tentar explicar o que houve em quase 5 bilhões de anos. Diz ele,
tomemos os dias da semana para representar o que de fato aconteceu em 5 bilhões de anos. O nosso planeta nasceu numa segunda-feira, a 0 hora. A Terra se formou na segunda, terça e quarta-feira até o meio-dia, sem nenhuma espécie viva ainda. A vida começa na quarta-feira ao meio-dia. Seres microscópicos nas águas mornas e salinas dos oceanos primitivos. Quarta-feira ao meio-dia. E desenvolve-se em toda a sua beleza orgânica durante os 4 dias seguintes. Somente às 4 da tarde de domingo, do último dia, é que os dinossauros aparecem. 5 horas mais tarde, às 9 da noite, quando as sequoias, aquelas árvores gigantes dos Estados Unidos, brotam da terra, os dinossauros desaparecem. O homem, a mulher, surgem apenas 3 minutinhos antes da meia-noite de domingo. A 1/4 de segundo antes da meia-noite, Cristo nasce. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia-se a Revolução Industrial. Agora é meia-noite de domingo e estamos rodeados por pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente. Amigos catarinenses, somos brasileiros, queremos a paz e, na condição de espíritas cristãos, há muito o que fazer em favor da cultura de paz. Amar ao próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas, sublimar as nossas imperfeições como espíritas e não descuidar da parte que nos cabe enquanto inquilinos da casa comum. Muito obrigado.